Bom, irmãos, vamos agora falar num assunto muito delicado para irmãs. Não é só irmãs que sofrem disso, mas também os varões estão sofrendo disso, mas a maior incidência é entre as irmãs. Eu já vou dizer para as irmãs que eu não sou médico, também não sou psiquiatra nem psicólogo, mas eu me interessei muito por esse assunto vários anos atrás. Eu pesquisei bastante, dei bastante aconselhamento de irmãos que vieram nos procurar, irmãos e irmãs. E eu também, na minha própria família, houve casos, né? E a gente sente de perto esse problema. De qualquer maneira, uns 15 anos atrás, eu não entendi esse assunto e eu condenava todos os irmãos e as irmãs que tinham sintomas de depressão. Mas depois, quando a minha própria família foi atingida, pessoas muito perto da gente, daí eu comecei a tentar entender. E eu vi que esse assunto é um assunto muito sério. Assim como hoje nós temos enfermidades físicas, também temos enfermidades psicológicas. O nosso ser é espírito, alma e corpo. Temos aí doenças físicas, doenças mentais, psicológicas e também doenças espirituais. E Jesus falou claramente: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, antes para nós era uma vergonha na igreja admitir que eu tenho... Ninguém tem vergonha de admitir que eu estou com gripe, ou estou com um problema no coração, preciso ir para um cardiologista. Ninguém tem vergonha disso. Estou com um problema no rim, eu preciso ir para o urologista ou nefrologista. Ninguém tem vergonha. Agora, eu estou com depressão. Um cristão não pode ter depressão. Esse é um conceito que nós temos por causa do padrão religioso que nós estabelecemos para nós mesmos. A gente pode dizer então, um cristão não pode pegar gripe? Um cristão não pode se envolver em acidentes de carro? Deus nos protege, né? O cristão não pode ter problema do coração. Deus nos protege. Não é bem assim. Hoje nós vivemos num mundo maligno e nós temos que entender, irmãos, todas as doenças, sejam elas físicas, psicológicas, são decorrentes da queda do homem. Nós temos hoje o DNA, os genes físicos, mas existe também, espiritualmente falando, os genes do pecado. Isso afeta o nosso ser. É o pecado que traz também as enfermidades físicas. E também é o pecado que traz as doenças psicológicas. Então nós temos que entender esse assunto. Então não estou aqui hoje para apresentar soluções, para apresentar a palavra de um especialista. Eu quero apresentar algo. Eu recebi ajuda de irmãos que são psicólogos, psicólogas, médicos, médicas, tá? Ajudaram no material. E eu já falei também, juntar a experiência que a gente tem de cuidar de irmãos. Nós queremos simplesmente conscientizar as irmãs desse problema e oferecer algumas soluções da parte do Senhor. E se tiver que buscar ajuda médica de um psicólogo, psiquiatra, não tenham vergonha, procurem. Tá? Nós vamos explicar agora, tá? Então, a depressão. A depressão, a definição do dicionário está na categoria de psicopatologia. É uma doença da psique, da alma. Significa um estado de desencorajamento, de perda de interesse, que sobrevém, por exemplo, após perdas de entes queridos, né, filhos, né, e pais, irmãos, etc. De fracassos, estresse físico ou psíquico, no momento que o indivíduo toma consciência do sofrimento
ou da solidão em que se encontra. Isso aqui está no dicionário, tá? Dicionário Wise. Nossa experiência, nós temos dias de topo de montanha, tudo vai bem, mil e uma maravilhas. É um mundo cheio do sol. Quantos dias assim nós temos por ano? E nós temos dias comuns do trabalho, vai para o trabalho, volta para casa, vai para o trabalho, volta para casa. E nós temos dias sombrios, dias de desânimo, desespero, dúvida, confusão. Quando esses dias sombrios persistem numa duração mais longa, então os dias sombrios são dias de depressão. A depressão é reconhecida como um problema há mais de 2000 anos. Antes era conhecida como melancolia. A pessoa, quando tem depressão, fica melancólico, não tem desejo de viver, não tem desejo de fazer nada, é uma melancolia. Por isso a era de hoje até se chama era da melancolia. Depois da Segunda Guerra Mundial, era a era da ansiedade, todo mundo estava ansioso, o que ia acontecer? Agora é a era da melancolia. Todos, aí está aqui, irmãos, todos, eu pessoalmente já tive dias depressivos. Várias fases da minha vida em que as situações, o estresse da obra do Senhor, as situações que aconteciam, a pressão, irmãos, o nosso ser psicológico entra em colapso. E eu tive dias de depressão. Só que no meu caso não precisei tomar remédio, consegui superar. Todos experimentam até certo ponto e em períodos diferentes da vida a depressão, todos. É o sintoma psiquiátrico mais comum hoje. Se tornou praticamente algo corriqueiro. E é um estado comum, mas é complicado, irmãos. Muito complicado. É difícil de definir. Ninguém pode dizer assim, esse negócio é isso, não. É difícil de definir. E é difícil de tratar também. A depressão na Bíblia. O termo depressão não se encontra na Bíblia, mas a Bíblia está repleta de experiências de depressão. Então, por causa do tempo, irmão, nós não vamos poder ler os versículos, tá? E tem alguns itens que eu não pus versículos, mas eu vou procurar pôr depois e disponibilizar para vocês. O salmista Davi entrava em depressão com frequência. Leiam os salmos dele. Minha boca está seca, eu quero morrer, estou lá na cova. Eu estava toda hora em depressão. Por quê? Muito estresse. Saul queria matá-lo, o problema dos filhos dele, as guerras, o pecado dele. A maior depressão foi quando ele cometeu adultério com Batseba. Jó, quando perdeu todos os filhos, perdeu todo o seu gado, todas as riquezas, entrou em profunda depressão. Tudo que ele escreveu em Jó era característica de um homem depressivo. Moisés, em certo momento, ele estava em depressivo também. Tira minha vida, Senhor, não quero mais viver. Também cuidar de um povo daquele realmente leva à depressão. Eu espero que cuidando das irmãs eu não entre em depressão. Ó Senhor Jesus. Jonas entrou em depressão. Fugiu, daí ele queria morrer, daí se colocou debaixo de aquela plantinha, pegar sombra, e Deus fez aquela planta secar. Ele queria morrer. Pedro entrou em depressão. Me diga quando que Pedro entrou em depressão? Quando? Ele negou. Depois que Jesus ressuscitou, ele tinha negado a Jesus, daí ele falou, eu vou pescar. Aquilo era uma fuga por causa da depressão na qual ele estava. Daí Jesus o curou, dizendo, tu me amas? E a cura foi, apacenta os meus corderos.
Pastorei as minhas ovelhas. Amém. E apacenta os meus cordeiros. Apacenta minhas ovelhas. Jeremias, rapaz, é o campeão da depressão. Escreveu um livro inteiro, Lamentações de Jeremias. Esse é o campeão. Ninguém vai ganhar dele. Da profunda cova. Ele estava lá embaixo na depressão. Mas ele tinha uma solução. Invoquei o nome do Senhor. Elias, eu já falei, entrou em depressão também. Especialmente quando Jezabel queria matá-lo. Daí ele fugiu, daí ele pediu para morrer. Jesus entrou em depressão? Não. É isso que vamos ler. Vamos ler Mateus 26. Não se esqueçam, queridos irmãos, Jesus era um homem. Ele era Deus, mas quando ele veio como um homem. Mateus 26. Versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou, irmãos, aqui está o sintoma, a entristecer-se e a angustiar-se. Ele entrou em profunda depressão aqui. Por quê? O estresse. Jesus tinha estresse? Tinha, como homem. Não se esqueçam, nós nos esquecemos de Jesus, era homem. Nós só lembramos de Jesus como Filho de Deus Todo-Poderoso. Não, ele era um homem ali, sujeito aos mesmos sentimentos, a Bíblia diz, que nós. Ele estava em depressão porque ele ia carregar sobre ele a responsabilidade dos nossos pecados. E eram tantos que não sabia se ia dar conta. Continuando. Então disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se, daí ele orou. Então, todos esses versículos aqui mostram. E em Lucas, fala que quando ele orava, ele suava gotas de sangue. Eu acho que ninguém de nós entrou em tal depressão a suar gota de sangue, né? Então Jesus também. Então, isso aqui é para ninguém. Se alguma irmã aqui tiver sintoma de depressão, você não precisa se condenar. O objetivo desta reunião é conscientizar você que isso é uma coisa, é uma enfermidade, é a enfermidade do século. Pode ser tratado. Nós vamos ver o tratamento físico, tratamento psicoterápico e tratamento espiritual. Pode ser tratado e você pode sair da depressão. Amém. Eu conheço vários irmãos tomaram remédio por um tempo, hoje não tomam mais nenhum remédio e levam uma vida normal. Amém. Agora, se tiver que tomar remédio até o Senhor voltar, não se sinta condenada. Tome remédios e fique alegre e feliz. Amém. Como a gente tem que tomar remédio para o coração o resto da vida. O irmão Dong instalou um marca-passo. E a propósito, o irmão Dong ontem não se sentiu bem, voltou para o hospital e o coração deu problema de descompasso no coração por causa do estresse, dessa enfermidade, dessa pneumonia. Mas daí tomou uns remédios lá e recebeu uma injeção, um remédio e normalizou. Tem que continuar orando por ele. Amém. Então, o irmão Dong vai ter que carregar aquele marca-passo o resto da vida. Tem gente que toma remédio para o joelho o resto da vida. E se o Senhor determinou que você tem que tomar remédio para a depressão o resto da vida, aceite esse fato. Amém. O importante, irmãs, é você não se condenar por causa disso. É uma debilidade que você tem, nós vamos ver agora, por causa de um desequilíbrio hormonal e químico, devido a vários fatores externos e internos. Então, houve esse desequilíbrio. Então, precisa agora conseguir o equilíbrio através de medicamentos ou através de atividades que nós vamos mostrar também. Então, não precisa se sentir condenada.
Eu acho que o principal objetivo da reunião desta manhã é conscientizar vocês, queridas irmãs, não se sinta condenada se você tem sintomas de depressão. Amém. Aceite esse fato, seja medicada, tome as medidas necessárias e viva uma vida feliz. Amém. E normal. Amém. Pior é quando uma pessoa tem depressão, sente, eu tenho depressão, eu sou cristão, não devia ter, você se sente condenada. Mas quanto mais você se condena, daí é uma bola de neve, a depressão vai aumentando. Diagnóstico de depressão. Confirma-se um processo de depressão quando existem simultaneamente 10 dos sintomas que nós vamos mostrar agora, entre os mais frequentes, por um período de 2 meses seguidos ou mais. Se esses sintomas persistirem por mais de 2 meses, 10 deles, ou alguns digam que é 5, depende do enfoque, daí isso caracteriza um estado depressivo. Então, na dimensão física, quais são os sintomas? Então, tem dimensão física. Daí isso aqui é para você checar se você tem esses sintomas. Distúrbios do sono. Você tem muita insônia? Ou dorme demais? Não consegue acordar? Segundo, distúrbio do apetite. Sente muita fome? Hiperfagia. Ou falta de apetite? Hipofagia. Muito característico, uma pessoa depressiva não tem vontade de comer. Terceiro, fadiga acentuada. Está sempre cansada. Sempre cansada. Mesmo que dormiu, quando acorda, está cansada ainda. Marcadas alterações de peso corporal. Daí tem uma mudança, você está mantendo peso por anos e de repente uma mudança de peso. Seja perda de peso ou ganho de peso. Repentino assim. Distúrbio da libido. Não tem mais desejo sexual. Não, sério. Não tem mais desejo sexual. Isso é um problema para o seu marido. Tá? Ou, se faz sexo, tem distúrbio de resposta sexual. Para os homens, é disfunção erétil. Para as irmãs, para as mulheres, não conseguir alcançar o orgasmo. Anorgasmia. E daí isso traz, você antes conseguia atingir o orgasmo, agora não consegue mais. Isso daí reforça o seu estado depressivo. Então todos esses são sintomas. Na dimensão física, continuação, ansiedade. Você tem muita ansiedade. Sintomas físicos vagos. Você sente mal-estar, você vai no médico, todos os exames saem ok. Então é psicossomático o negócio. Tá? Não tem nenhuma etiologia, não tem nenhuma origem que justifique. E aumento de persistência dos sintomas com uma etiologia, origem orgânica. Daí quando descobre que realmente tem um problema, esse problema aumenta e persiste. Na dimensão cognitiva, ali da sua percepção, do conhecimento, aparecem ideias suicidas. Você quer tirar sua vida. E tem pessoas, mesmo entre nós, a gente sabe, pessoas que já tentaram suicídio várias vezes. Mas como é cortar o pulso, que na maioria das vezes não dá certo, outra vez é ingestão de substâncias que podem levar à morte. A avaliação negativa de si mesmo. Você olha para si, eu sou um lixo, eu não presto, eu sou um fracasso. E quanto mais você repete isso, você afunda. Então eu quero que você repita comigo: eu sou importante. Eu sou importante. Eu sou necessária. Eu sou necessária. Eu sou indispensável. Eu sou indispensável. E Deus me ama. E Deus me ama. É isso aí. Repitam isso todos os dias. Ó Senhor Jesus. Aleluia. 3 vezes por dia. Amém. Antes das refeições e depois das refeições. Amém. E também na hora de acordar e na hora de dormir, tá? É 5 vezes agora. Não. 3 refeições é 6 vezes, mas 8 vezes por dia. Interpretação negativa dos eventos. Amanhã eu tenho uma entrevista. Não vai dar certo, a pessoa não vai me contratar.
Ó Senhor Jesus. Eu vou preparar o evento das irmãs e ninguém vai se inscrever. Ó Senhor Jesus. Tudo é negativo, é pessimismo. Expectativas negativas. Não tem expectativa, sabe, irmãos? A expectativa é muito importante. A expectativa é o que traz essa vontade de viver. Ou algo vai acontecer, você não tem mais expectativa nenhuma. Não tem nada que te dê vontade de viver. Indecisão. Que sabor de sorvete você quer? Confusão. Confusão. Está sempre com ideias confusas. Baixo nível de concentração. Você não consegue se concentrar. Você vai ler um livro, você ficou 2 minutos lendo, o que eu li? Daí você volta lendo tudo de novo. Não consegue se concentrar nem para estudar, nem para ler a Bíblia, nem para orar. Continuação. Sensação de ser vítima do mundo. Estão me perseguindo. Estão me pegando aqui. Você sempre é vítima. Falta de esperança. Falta de iniciativa, apatia. Então não quer fazer nada. Não quer fazer nada. Antes você era uma pessoa que, vamos lá, fazer isso, fazer aquilo. Agora não tem vontade de fazer nada. Não tem iniciativa. Distorções cognitivas. Padrões distorcidos de pensamento. Você nunca pensava desse jeito. Agora você tem umas ideias muito esquisitas. Distorções. Pensamento ruminativo. Aquelas ideias voltam, você fica lá remoendo. Remoendo o quê? Não está ruminando a palavra de Deus, está ruminando as mágoas. Ó Senhor Jesus. Aquela irmã fez isso para mim. Aquela irmã fez isso para mim. Aquela irmã fez isso para mim. Senhor Jesus. O meu marido me tratou desse jeito 30 anos atrás. Ele me tratou assim 30 anos atrás. Eu não me esqueço. Pensamento ruminativo de mágoas antigas. Na dimensão comportamental. No comportamento, não é mais no cognitivo, não é no pensamento. É comportamento agora. Já afeta o seu comportamento. Distúrbio nos níveis de atividade. Você é hiperativo. Você não era assim, você era normal. Agora você está sempre pra cá. Ou hipoativo. Daí você paradona, não quer fazer mais nada. Parado. Atitudes agressivas e destrutivas. Quebra coisas. Fala coisas fortes. Choro constante. Isso é muito comum. Pessoa que tem os sintomas depressivos está toda hora chorando. Sem motivo nenhum, aparentemente. Tendência a permanecer na cama o dia todo. Não quer mais sair da cama. Vai lá tomar um café. Toma um café, não volta. Onde está indo? Vou para a cama. Não, a gente ri, por favor, mas não riam, é sério. Quem está experimentando isso não é assunto para risada, é sério. Eu conheço pessoas assim, pessoas queridas, só quer ficar na cama, com quarto escuro e não quer visitas. Nem quer que os filhos venham visitar mais. Ai, Senhor Jesus. Continuando, tentativa de suicídio. Não é só mais ideias suicidas. Vai lá e corta o pulso. Vai lá e toma um monte de remédio. Latência entre pergunta e resposta. Faz uma pergunta. Você foi para o médico hoje? Você foi para o médico hoje? Hã? Quer dizer, não consegue entender a pergunta. Uma duração muito longa de pergunta e resposta. Fala lenta ou apressada. Ou fala muito depressa, ou fala bem lento. Também eu conheço muitas pessoas assim. Negativismo verbal. Não quer falar mais. Quieto.
Negativismo alimentar, não quer comer mais. Não comer? Não estou com fome. Eu conheço pessoas assim também. E negativo interpessoal, negativismo, não quer se relacionar mais, não quer ver ninguém. E, no caso extremo, abuso de drogas. Começa a usar drogas, porque drogas trazem um estado assim de euforia. Mas quando passa o efeito da droga, a depressão fica mais profunda. E impulsividade generalizada. Se torna impulsiva a pessoa. E tem comportamentos que não condizem com os valores pessoais do indivíduo. Uma pessoa que normalmente era bondosa, cuidava das pessoas, falava bem, com carinho com as pessoas, amava as pessoas. Agora, você, começa a tratar as pessoas assim. Antes assim, vem comer com a gente, tá? Daí a pessoa vem comer. Quem te mandou sentar para comer comigo? Assim. Comportamentos assim, que não condizem com os valores pessoais da pessoa. Comportamentos compulsivos destrutivos, que destroem amizades, destroem relacionamentos. Comportamento de desistir das coisas com frequência, nunca consegue terminar. Começa uma coisa, já desiste no meio do caminho. E o comportamento perfeccionista faz, não saiu bem, daí faz tudo de novo. Não saiu bem, faz tudo de novo. Fica dias fazendo a mesma coisa. É melhor você fazer para mim. Próximo slide. Isso. Sintoma da depressão na dimensão emocional. Agora não é mais na mente. Cognitiva é na mente. Comportamental é exterior. Agora é na emoção. Tá vendo? Tudo parte da alma, tá? Perda das fontes de gratificação, de prazer. Antes, quando você comia uma tapioca, não sentia prazer. Comia uma picanha, sentia prazer. Agora não tem prazer mais nenhum. Antes você ouvia música, tinha prazer. Agora ouvir música não tem prazer nenhum. Perda de todas as fontes de prazer, de gratificação. Perda do senso de humor. Você gostava muito de contar piada. Agora não sai mais nenhuma piada da sua boca. No dia que eu parar de brincar, irmãos, vocês vão saber que eu estou em depressão. É verdade. Tinha momentos na minha vida, momentos assim, que eu parei de brincar. Eu estava num estado depressivo. Desânimo. Desânimo. Não tem mais alma. A pessoa perdeu a alma. Não tem mais vontade para nada. Ansiedade. Já falamos. Próximo importante. Autoestima rebaixada. Isso aqui é uma coisa séria. Você perde a autoestima. Você não se valoriza mais. Você deprecia toda hora. Eu não sirvo para nada. Eu sou um lixo. Eu sou um fracasso. Ninguém me quer. Então é melhor morrer. Autoestima. Sentimentos de inadequação e inutilidade. Você sente que não consegue mais fazer nada. Antes você fazia tudo, era capaz. Agora você sente que não consegue mais fazer nada. Próximo. Perda de vínculos emocionais. Não consegue mais se conectar com as pessoas emocionalmente. Tristeza. Culpa excessiva. Tudo você leva a culpa. Eu sou culpada, eu sou culpado. Sentimentos de impotência, desespero. Você sente que não consegue resolver as situações mais. Antes você conseguia resolver os problemas, agora você sente que você não consegue mais resolver nada. Alta e baixa reatividade emocional. Você não reage mais. A pessoa conta uma piada super engraçada, todo mundo em você. Você não reage mais. Uma notícia muito triste, está todo mundo com lágrimas chorando e você você está percebendo errado, não tem mais reação normal. Aumento da irritabilidade, do ódio, sempre irritável, irritada. Você odeia, você grita com as pessoas e perda de motivação. Próximo. Agora, na dimensão relacional, social, com as outras pessoas. Estilo de relacionamento em que o indivíduo aparece sempre como vítima. Quando se relaciona com a pessoa, começa, aquela pessoa falou de mim, ela quer estar me perseguindo, ela quer me destruir. Sempre assim. Sempre é a vítima.
e acentuada dependência de outras pessoas. Antes você era muito independente do que fazia, agora para tudo você precisa de ajuda. Alta reatividade aos outros. Você reage de uma maneira anormal para os outros. O que é ajudar demais, a pessoa não pediu sua ajuda, você vai querer ajudá-la. Ou a pessoa falou uma coisa, você entendeu, por causa da sua depressão, estado depressivo, você entende de um jeito e vai lá e maltrata a pessoa. Afastamento social e isolamento, você se isola. E evitação social. Não só afasta, você evita totalmente. Se torna apático. Próximo. Causas orgânicas da depressão. Então essa é a causa química. Causa hormonal. Diminuição de serotonina, dopamina, noradrenalina, que são neurotransmissores que causam bem-estar. Estado de prazer, estado de bem-estar. Então, tá vendo? Isso aqui por causa do estresse, por causa das situações, tá? Então, daí causa essa diminuição. Isso aqui é a causa orgânica. Distúrbios neurológicos, epilepsia, paralisia geral progressiva e Parkinson. Quando as pessoas têm essas coisas, esses sintomas, essas enfermidades, daí há um distúrbio neurológico que também é uma causa orgânica da depressão. Distúrbios hormonais. Entre as mulheres isso é muito, por isso que muitas vezes precisa fazer reposição hormonal, essas coisas, tá? Hipotireoidismo, diminuição da produção de cortisona, etc, etc. Doenças cardiovasculares também podem ser uma causa orgânica da depressão. Diminuição do lítio. Aí o lítio é usado para casos bipolares, né? Tem que usar o lítio. Então o lítio se encontra em frutas, verduras, gengibre, shiitake, etc. Magnésio e zinco, diminuição do magnésio e zinco. Todas são causas químicas, orgânicas. Próximo. Deficiência de vitamina B, ácido nicotínico. Daí aparece a pelagra, que é uma doença caracterizada por dermatite, distúrbios gastrointestinais e psíquicos associados à carência orgânica desse complexo vitamínico B, ácido nicotínico. Predisposição genética. Às vezes a depressão vem por causa da sua genética, hereditária. Todas essas coisas, irmãos, são falados aqui, são apresentados, são frutos de pesquisas, mas é difícil determinar se uma causa única é isso aqui. Então tem várias causas. Nem sempre a gente pode dizer que é genético, mas para alguns é uma predisposição genética. Se você tem um pai, mãe que tiveram depressão, um avô, um tio, então se você entrar em depressão, provavelmente tem alguma coisa genética aí. Álcool e droga, tá? Então, busca do prazer imediato, daí álcool e droga, daí leva você para uma depressão mais profunda. AIDS também. AIDS. E situações estressantes. Perda de ente querido, de emprego, separação conjugal, divórcio, né? Solidão, e daí foi diagnosticado com câncer ou com uma enfermidade grave. Isso também pode levar à depressão. Daí causa um desequilíbrio químico e hormonal. Próximo. Daí vem os tratamentos. Tratamento medicamentoso, são usando remédios. Dependendo da causa, o tratamento será diferente e variará de no mínimo 3 meses até toda a vida. Então, como já falei, não se sintam condenados a ter que usar remédio. Aceitem. Quando as pessoas hoje, inclusive quando a gente ora pelos irmãos na estância, lá no mezanino, vários irmãos e irmãs vieram falar: irmão, eu estou com depressão. Eu devo tomar remédio? Você deve tomar o seu remédio. Procure um especialista, um profissional, o que ele receitar, toma. Tá? O sentir-se bem com o tratamento não deve levar à suspensão da medicação por conta própria. Você tomou medicamento, agora estou me sentindo bem, então não precisa mais. Não, deve ser só com orientação médica. E o acompanhamento médico psiquiátrico é fundamental. Não é só tomar remédio, tem que ter acompanhamento de especialistas, médicos psiquiátricos. Próximo. O tratamento psicoterápico. Aquele lá é o tratamento medicamentoso, agora é o psicoterápico. O tratamento psicoterápico, de preferência com o irmão profissional referenciado. Irmãos, se possível, nós devemos procurar os irmãos que estão na vida da igreja, que são psicólogos, psiquiatras, tá? Porque eles têm um enfoque correto,
que conhece que nós temos espírito, alma e corpo. Amém. Um psiquiatra lá fora, um psicólogo lá fora só sabe que nós temos corpo e alma, não sabe que nós temos espírito. Tá? Então nós temos entre nós muitos irmãos, não é muitos, um bom número de irmãos e irmãs que são psicólogos e psiquiatras que podem ajudar você. Então nós temos o SASE. O SASE, o que é o SASE? O SASE é o Serviço de Apoio a Situações Especiais. Tá? Nós temos aqui duas irmãs que fazem parte do SASE, né? A Sandrinha e a Mariana. Sandrinha é médica e a Mariana é psicóloga. Tá? Então, para levantar para os irmãos conhecer? Amém. Sandra mora em Brasília e a Mariana mora em Uberaba, tá? E é minha nora. Se eu entrar em depressão, já sei quem procurar. Então o SASE pode dar uma ajuda inicial. Então esse acompanhamento, tratamento com o irmão profissional referenciado é muito importante, pois o uso do medicamento, ou reposição do hormônio ou íon faltante podem não ser suficientes, geralmente não são. Então aqui pode tomar nota desse e-mail, tá? Situações especiais, situacois especiais @hotmail.com. Pontos especiais. Hã? Tem um ponto? Então faltou um ponto. Situações ponto especiais. Não, estava no Hotmail. É Gmail, tá? Então passaram errado. Eu vou entrar em depressão agora. É inaceitável eu colocar um negócio errado para as irmãs aqui. Então, situações.especiais@gmail.com. Tá bom. Próximo. Tratamento espiritual. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. Vamos ler primeiro. Regozijai-vos sempre. Segundo, orai sem cessar. Terceiro, em tudo dai graça. Mas isso aqui não é teoria, não. Em Cristo Jesus para convosco. Amém. Deus está aí. Deus está comprometido aí. Deus se compromete. Amém. Temos poucos versículos que definem a vontade de Deus é esta. Amém. Esse é um dos versículos. A vontade de Deus é que eu e você nos regozijemos sempre. Amém. Oremos sem cessar, em tudo dar graças. Irmãos, se nós praticarmos isso ajuda a curar a depressão. Amém. E ajuda muito a evitar a depressão. Amém. Ajuda-nos a prevenirmos contra a depressão. Próximo. Agora sim, entender as causas da depressão. Esse é o principal objetivo desta sessão aqui. Eu apresentei todas as causas, agora vamos entender essas causas. E agora eu vou pedir que vocês me ajudem citando versículos que podem nos ajudar, tá? Então primeiro não vai ter versículo nenhum, é causas físico-genéticas. Falta de sono, alimentação imprópria. A alimentação é muito importante, irmãos. Às vezes o alimento é muito agrotóxico, isso pode ser uma das causas. Tá? Os agrotóxicos, uma das principais causas do câncer são os alimentos com agrotóxicos. Por isso que hoje tem tanta incidência de câncer. Nós comemos as frutas, verduras, tudo isso. Tá? Baixo teor de açúcar no sangue, entorpecentes, desequilíbrio químico, hormonais e hereditariedade. Essas são as causas físico-genéticas. Causas ambientais. O ambiente em que você foi criado. Traumas do passado, traumas da infância. Irmãos, por isso, nós que temos filhos, tem que lembrar, irmãos, se você tem frequentes brigas na família, entre os casais, os seus filhos estão sendo traumatizados. E é muito provável que lá na frente eles entrem em estado depressivo. Tá? Então, separação dos pais, rejeição e maus tratos. Muitas vezes os pais têm um padrão elevado demais, exigem dos filhos. Os coreanos, tem muitos jovens coreanos depressivos, porque os pais coreanos são rígidos. Eles querem excelência.
Você sabe que hoje os melhores músicos do mundo são coreanos. E todos os pais coreanos exigem dos filhos que eles têm que tocar piano bem, tem que saber tocar violino, e cobram. E ai dos filhos se não tocar bem. Mas tem alguns filhos que não têm esse dom e são maltratados. E quando não tocam bem, os pais os rejeitam. Você é um inútil, você não serve. E mais tarde entram em depressão. Então, rejeição e maltratos no lar, sentimentos de fracasso. Então você sempre fala para o seu filho: você é um fracasso, você não presta mesmo, você é desse jeito mesmo. Cuidado com o que falam para nossos filhos. Então, semeando sementes de depressão lá na frente. Próximo. Incapacidade aprendida. Isso é um termo assim um pouco difícil de entender. Isso quer dizer a sensação de impotência, que você não consegue resolver o seu problema mais. É a incapacidade de mudar situações sobre as quais você não tem mais controle. Por exemplo, morte. Você perdeu um ente querido, marido, ou filho, ou filha, e você quer trazê-lo de volta. Inconscientemente você quer trazê-lo de volta. Você não vai conseguir. Daí você se sente impotente. Eu não consigo. Eu vou contar a minha experiência. No ano 2000, minha esposa e eu perdemos uma filha querida, Joana. 7 anos e pouco, quase 8 anos. Não vou poder trazê-la de volta. Eu chorei muito, muito naquele dia. Mas nós superamos o trauma. Hoje eu vivo os momentos mais felizes da minha vida. Amém. Quer dizer que eu fiquei alegre com a partida da minha filha? Não, toda vez que eu penso nela eu choro. Por isso que eu evito pensar muito nela. Ela trouxe grandes alegrias para nós. Mas nem minha esposa nem eu entramos em depressão. Porque nós aceitamos o que veio de Deus. Amém. Amém. O problema, o grande problema, é não aceitar. Você não aceita. Eu não admito. Eu não aceito. Daí você tenta mudar a situação que já é irreversível. E você sente, daí, incapacidade aprendida. Relações. Houve separação, não tem mais volta. E você quer restaurar a relação. Envelhecimento. Puxa, eu consegui pular 500 vezes corda, agora eu não consigo mais. Aceite isso. Eu ainda estou conseguindo, graças a Deus. Mas lá na frente, quando não conseguir, eu tenho que aceitar. Não consigo mais pular 500 vezes, só consigo pular 300 vezes. Então, muitas vezes as pessoas não aceitam o envelhecimento. Tem algumas irmãs que não aceitam ter rugas. Eu não aceito, não admito. Compra um monte de cremes e passa, não adianta nada. Daí, escuta, vai para aplica Botox. Aplica Botox. Eu tô triste hoje. Eu tô muito triste. Tem que aceitar. Pensamento negativo. Visão negativa. Primeiro, uma visão negativa do mundo e da vida. O mundo tá chegando ao fim do mundo. A vida não tem mais futuro. A vida não tem mais sentido. 2, visão negativa de si mesmo. Eu não presto. Eu sou um fracasso. Eu não sirvo para nada. E visão negativa do futuro. Não tem futuro. Para que eu estou vivendo? É melhor morrer. E pode ser usado como meio para controlar e manipular os outros. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Uma coisa eu aprendi recentemente. Muitas vezes a depressão é um truque da mente para enganar você. Você tem que saber, é um truque. A tua mente está pregando peças em você. A mente mente para você. A mente mente. Não precisa acreditar nisso não. Então daí vem a depressão, faz você sentir, daí você fala para o irmão,
para as irmãs. Aí você fala para ela: eu não sirvo para nada. A irmã fala: que é isso, irmã? Você é melhor. Você é top. Aí você se sente bem. Daí você usa isso para manipular os outros, para arrancar elogio dos outros, mas não resolve o seu problema. Daí você repete isso, tá? Próximo. Tensão. Agora sim. Tensão. Tensão são ansiedades, tensões da vida decorrentes de perdas. Perda de emprego, perda de posição, perda de saúde, perda de liberdade, competição. Você joga xadrez, sempre perde. Bens, perda de bens, perda de objetos de valor, perdas de objetos de valor sentimental, como a minha lanterninha e a minha calculadorzinha. Você está dando risada porque já ouviram a palavra, né? Perda de entes queridos, divórcio, morte e separações prolongadas. Então eu quero saber alguns versículos de vocês. Qual o versículo que ajuda a curar isso? Ansiedade, tensão. Responderei. Tenha cuidado de vós. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Filipenses. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, com súplicas e ações de graça. Não andeis ansiosos. Amém. Vamos ler juntos um versículo. Eu esqueci a folha, irmãos, que eu escrevi esse versículo. Agora eu tenho que pensar de memória. Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de você. Deus está preocupado com você. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar com a depressão. Esse versículo eu acrescentei essa parte no final, tá? O leão que ruge, o diabo quer devorar você com a depressão. Resistirem firmes na fé. Agora o importante é saber que não é você a única que experimenta isso. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ira. Ira reprimida frente aos padrões sociais e religiosos. O processo qual que é? Alguém te ofende, você fica com mágoa daquela pessoa. Mágoa. Mas você sabe que na igreja não pode ter mágoa. E na sociedade também, especialmente na igreja. Você sabe que não pode ter mágoa. Mas aí você fica remoendo aquela mágoa. Não pode ter mágoa. Daí entra na próxima fase. Daí surge algo para esconder a sua mágoa. Esse algo é a ira. A ira vem para esconder a sua mágoa. Abafa, mas enterra a mágoa. Daí vem a ira. Mas a Bíblia também fala que não pode nos irar. Na verdade tem. Que pode se irar, mas até o pôr do sol. Não se põe o sol a vossa ira. Então é importante, irmão, de vez em quando extravasar a ira. Jesus, toda vez que a Bíblia fala, Jesus ficou indignado, Jesus ficou irado. Então não é bom reprimir a ira. Você reprime a ira, você não quer soltar a ira, reprime, segura aqui dentro, isso faz um mal para você. Daí aparece o terceiro. Daí vem um sentimento de vingança. Ali, ó, vingança, para reprimir a ira. Daí você quer agredir a pessoa. Você quer agredir fisicamente a pessoa, ou agredir a pessoa psicologicamente, praticar uma vingança contra ela. Mas também a Bíblia diz que não pode se vingar. Daí surge algo que vai esconder a vingança. O que é esse algo? Essa vingança, você quer, daí com a vingança você quer destruir a pessoa, ação destrutiva. Ou aparecem sintomas psicossomáticos. Aí você começa a sentir coisas da área da psique que afetam a sua saúde. Ou como última opção, entra a depressão. E quando entra a depressão, a mágoa fica escondida, a ira fica escondida e a vingança fica escondida. E a depressão vem.
Então, a cura para isso, a Bíblia fala que o amor não se ressente do mal. Nós devemos perdoar. Então não vou falar os versículos, tem um monte de versículos. Se nós, a Bíblia fala em Mateus e Marcos, se nós não perdoarmos os outros, tampouco nosso Pai Celeste vai nos perdoar. E sabe o que vai acontecer? Aí acontece algo, irmãos, que eu tenho falado bastante. E isso é certo, irmãos. Quando você não perdoa, fica com aquela mágoa aqui dentro, com a ira reprimida, com desejo de vingança, essa mágoa que você guardou, por fim vai causar a depressão em você. E essa depressão, irmãos, também tem origem espiritual. Qual que é? É que você, ao ter mágoa contra as outras pessoas, não querer perdoar, a Bíblia fala, se não perdoardes os outros, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Ou seja, a partir do momento que você não perdoou, os seus pecados nunca mais foram perdoados pelo Senhor. Você está carregando uma tonelada de pecados nas suas costas. E a qualquer momento, irmãos, você entra em colapso e entra em depressão. Então a cura é perdoar. Amém. É perdoar. Louvado seja o Senhor. Daí vem autopunição emocional, sentimento de que não prestam, sentimento de culpa e infelicidade. Próximo. Tá. Vou ler isso aqui rapidinho para vocês. Tem um psicólogo, Roger Barrett, que explicou: o ressentimento é o acúmulo de ira não expressa. O ressentimento é a emoção mais destrutiva nos relacionamentos. Nos relacionamentos humanos e para o bem-estar pessoal. Alguns clientes deprimidos veem a depressão como um meio de ferir outros, como se a depressão em si se tornasse uma expressão indireta de hostilidade. É quase como se estivessem dizendo: estou deprimido e não há nada que você possa fazer a respeito, mas a culpa é sua, não é é sua. E se não me der atenção e simpatia, posso ficar mais deprimido ou cometer algum gesto desesperado. As tentativas de suicídio, que quase sempre ocorrem com pessoas deprimidas, apresentam com frequência essa característica. Existe uma espécie de acusação nas notas ou comunicações que cercam a tragédia, do tipo: veja o que você me fez fazer, ou agora você vai sentir falta de mim. Elas culpam os outros por seus maus sentimentos. Tá? Então é muito importante tirar de nós toda a mágoa. Limpar-nos das mágoas. Perdoar. Amém. Colossenses fala: perdoai-vos mutuamente. Amém. Se alguém tem motivo de queixa contra outrem. Efésios fala: perdoai-vos. Próximo. A culpa. Fracassos, por causa de fracassos, falhas, padrões muito altos. Cuidado, irmãos. Em casa nós temos que ensinar nossos filhos, discipliná-los, dar para eles, estabelecer certos padrões para eles, mas não vamos estabelecer padrões fora do alcance deles. Marido e mulher, às vezes o marido exige da mulher o que ela não consegue dar, nem aí a mulher exige do marido o que ele não consegue dar, daí entra em depressão. E também na vida da igreja, quando nós também exigimos demais, é um espírito de cobrança na igreja, a autoestima dos irmãos cai lá embaixo e os irmãos entram em depressão. E é horrível ter uma igreja de depressivos. Então nós temos de cuidar disso, né? Não estabelecer padrões altos demais, difíceis de alcançar, ou erros que levam a sentimentos de culpa e autocondenação. Errar é humano, mas persistir no erro, aí é estupidez, tá? Se erramos, vamos pedir perdão por Senhor. E avançar. O irmão Dong sempre nos falou: não tenho medo de errar. É por isso que nós estamos arriscando com vocês, irmãs. Com certeza vocês vão errar, mas não tenham medo de errar. Se errar, os varões vão entrar para ajudar vocês. Por isso que é importante fazer as coisas na comunhão, debaixo da supervisão dos varões. Queremos que vocês sejam criativas, queremos que vocês sejam inovadoras, reinventando-se a toda hora, com novidades, mas debaixo da supervisão dos varões. E nós queremos dar liberdade para vocês também errar. Não vamos ficar toda hora reprimindo-os, não. Porque é nos erros que a gente aprende a acertar. Tá certo? Mas quando erramos, pedimos perdão. Não vamos entrar em depressão, não. Vamos pedir perdão.
sentimento de culpa e autocondenação, frustração, desesperança, sintomas de depressão. Daí tem um ciclo vicioso: culpa, depressão. Com a depressão, eu estou depressiva. Daí eu sinto mais culpa ainda. Quanto mais culpa, mais depressão, e assim por diante. E qual é, irmãos, o versículo para esse? Para tirar a culpa? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Romanos 8:1. Já não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais culpa nenhuma, irmãos. Se você está em Cristo Jesus, não tem culpa. Próximo, por favor. Confiar em Deus. Aí tem vários versículos. Filipenses 4. Vamos ler rapidinho? Filipenses 4, versículos 10 a 13. Irmãs organizadoras, me perdoem, estamos passando 10 minutos já. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aí está o segredo, irmãos. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo teve que aprender. Paulo passou por momentos depressivos, mas ele aprendeu a viver contente. Um grande remédio para a depressão é você aprender a confiar em Deus, aprender a viver contente. Aceite o que vem do Senhor. Tanto você estará humilhado, como também será honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. A experiência humana é para isso. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Agora todo mundo juntos. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tá? E 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18 já vimos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Segundo, aprender a lidar com o desânimo. Vamos ler 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Agora versículo 7. Esse versículo 7 é importante. É você saber quem você é. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de vós. Nós não somos de ferro, nós somos simplesmente um vaso de barro. E o vaso de barro é suscetível à depressão. Então nós temos que... Diga para o irmão do seu lado: você é um vaso de barro. Diga para o irmão do seu lado: eu sou um vaso de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Imagina se fosse de ferro. Eu sou de ferro. Você não é de Deus. Agora você é de barro. Senhor, eu sou frágil, eu sou mortal. Por isso que nós invocamos o nome do Senhor. A depressão é uma prova muito forte de que eu sou frágil e mortal. Agora vamos ler o versículo 16 a 18. Por isso, repitam, por isso, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea depressão, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Terceiro, aprender a tratar com a ira e a culpa. Pedir a Deus que nos ajude a esquecer o passado, esquecer as coisas que para trás ficam, esqueça as mágoas. Você sabe o que é perdoar? Perdoar é afie-me no grego. Afi é uma radical que significa apó, que vem do apó, significa para longe, distante. Em mim é estar. Perdoar é estar bem longe. Quando Deus perdoa seu pecado, Deus pega o seu pecado e joga para longe. E afie-me significa literalmente
liberar. Quando você perdoa, você fica liberada. Se você não perdoa, você fica acorrentada. A corrente dupla. Você acorrenta a pessoa que ofendeu você, você não a libera. Eu não perdoo você, daí você está acorrentando aquela pessoa. E por outro lado, você fica acorrentada a essa mágoa. Quando você perdoa, você liberta a pessoa que te ofendeu, libera a pessoa e você fica liberado. Então o perdão é uma grande fonte de cura. O perdão. Eu sei que não é fácil perdoar. Por isso precisamos do Senhor. Amém. Tem que perdoar. Então, aprender a tratar com a ira e a culpa. E a culpa é: não há condenação mais nenhuma em Cristo Jesus. Você pede perdão, o Senhor perdoa. Se você perdoa os outros, o Senhor te perdoa e a culpa vai embora. Então, esquecer o passado, perdoar os que nos ofenderam. E o mais difícil, você, querida irmã, que tem algum sintoma de depressão, você precisa aprender a perdoar a si mesmo. O mais difícil é perdoar a si mesmo. Você acha que uma morte foi causada por você, ou um desastre foi causado por você, ou alguma coisa causada por você. Não, irmãos, você tem que crer na providência divina. Não segure essa culpa para sempre. Você precisa se perdoar. Daí você se libera e você pode continuar vivendo a sua vida. Próximo. Aprender a enfrentar os pensamentos negativos e tudo. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o resultado que quer? E o Deus da paz será convosco. O Deus da paz é a cura para a depressão. Próximo. Não se isole dos irmãos. Participe da vida da igreja. Sem cobrar de si mesma. Não cobre, simplesmente desfrute o Senhor. Sirva dentro das suas limitações. Eu conheço uma irmã muito querida que entrou em depressão. Por quê? Porque a sua situação econômica não está tão boa mais como antigamente. E ela entrou em depressão falando: eu não consigo mais ofertar como eu ofertava antes. Eu disse: irmã, você tem que ofertar dentro das suas possibilidades. Quando Deus dava muito, você ofertava muito. Agora Deus dá menos, oferte dentro das suas possibilidades. Não coloque para vocês metas, alvos impossíveis de alcançar. Sirva dentro das suas limitações e desfrute o Senhor. Cuide de alguém. Estenda a mão para ajudar outros. Quando Pedro estava em depressão, Jesus falou para ele: apacenta os meus cordeiros, pastoreie minhas ovelhas. Quando você cuidar de alguém, você vai aumentar a sua autoestima. A pessoa vai reagir a você e você vê: puxa, eu consegui fazer algo tão bonito, tão belo. Isso vai ajudar você. Voltou? É isso. Aceite o que vem do Senhor. Muito importante. Aceite. Isso vai ajudar muito. E fisicamente, faça exercícios físicos regulares. Isso aumenta as suas endorfinas. Endorfina são os neurotransmissores, hormônios do bem-estar, do prazer. Próximo. Vamos ler o título. Amarás a ti mesmo. Isso aqui é o último slide, irmãos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esquece um pouquinho amar o teu próximo agora. Aprenda a amar-se a si mesmo. Deus quer que você se ame a si mesmo. O que quer dizer isso? Amar a si mesma significa valorizar-se, cuidar-se. Primeiro, você tem que cuidar do seu espírito.
lendo a palavra, invocando o nome do Senhor, tendo comunhão com o Senhor. Segundo, você tem que cuidar da sua alma, mente, emoção e vontade. Fazer as coisas que você gosta. Passear, ler um bom livro. Não cobre demais de si. Você tem que sentir-se feliz. O irmão Dong, ele conseguiu viver até hoje porque ele cuida do seu espírito, ele cuida da sua alma, ele cuida do seu corpo. Tá? Então, cuide da sua alma, mente, emoção e vontade. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. Regozijai-vos sempre, sempre alegre. Não pegue as coisas para si. O irmão Dong é a pessoa que eu conheço que mais teve problemas. Você pode dizer, irmão Dong, todo esse problema, tudo bem, né? Tudo bem. Fica alegre, sorrindo. Ele não quer. Irmãos, o Satanás quer jogar um tijolo para você. Daí você pega o tijolo. Daí ele joga outro tijolo. Você pega outro tijolo. Daí para outro tijolo. Pega outro tijolo. Pega outro tijolo. No momento, pum, você entra em colapso. Essa mesa é forte? É. Eu coloco um tijolo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mesa aguenta. Eu coloco 20, 21, 22. Pau, o vidro quebra. Todos nós temos um ponto de ruptura. Não fica pegando coisas. Aprendam. Eu aqui no Brasil, a gente depende demais. Nos Estados Unidos, tudo tem máquinas, né, para levar o tijolo, as telhas lá pro telhado. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é o pessoal de baixo, o peão lá de baixo, joga lá e do meio joga lá para cima. Então é o seguinte, você recebe uma telha, não fica com ela, joga pro outro. Só que esse outro não é outro irmão, não. É o Senhor Jesus. Lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Por favor, não jogue para outro irmão. O Wesley falou para jogar para você. Não falei não. Jogar para o Senhor Jesus, tá? Então, cuidar da sua alma, ter autoestima, gostar de si mesmo, valorizar-se. Eu sou importante, eu sou necessário, eu sou dispensável e Deus me ama. Amém. Amém. Quando você é capaz de amar-se a si mesma, você está pronta para amar os outros. Amém. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E cuidar do seu corpo, exercícios físicos regulares, aeróbicos e anaeróbicos. Aeróbicos é caminhadas, corrida, natação, pular corda, que força a respiração, oxigenação. Isso é bom para o seu sistema cardiovascular e gera um monte de endorfinas, serotonina, dopamina, um monte de inas. E traz um bem-estar para você, prazer. E quando você se sente bem, isso ajuda a sua autoestima. Você até vai, daí, exercícios anaeróbicos, é musculação. Musculação, são exercícios mais lentos, que não exigem oxigenação. É lento, mais lento, mas remodela o seu corpo, tá? E faz você ter um corpo mais enxuto. Eu ofendi as irmãs, perdão. Redefine o corpo, remodela o seu corpo. Você vai ter uma aparência melhor, você vai ter uma autoestima muito maior. Ajuda o seu sistema cardiovascular também. Então, todos os exercícios. Então, produz endorfinas, serotoninas, que são neurotransmissores que trazem a sensação de prazer e bem-estar e humor. Próximo. Deus abençoe as irmãs. Deus abençoe as irmãs. De maneira nenhuma, isso aqui é uma coisa de muito especialista, imagino, fez as pesquisas. Isso é para conscientizar vocês desse problema e dos caminhos que vocês têm para solucionar. Eu creio que a maioria dos irmãos, das irmãs, algumas têm mais sintomas, algumas têm um pouco menos, algumas também não têm nenhuma, mas de qualquer maneira nós temos que nos precaver. O inimigo, eu vou dizer uma coisa, queridas irmãs, eu vou encerrar com essa frase. Você acha que o inimigo vai ficar de braços cruzados e ver vocês funcionando? Ele sabe onde atirar. Vocês todas têm um calcanhar de Aquiles. Sabe da história de Aquiles, né? Ele era invulnerável. Quando a mãe dele deu banho nele, daquela solução, daquela poção,
tornou ele um homem invulnerável. Mas ela segurou ele no calcanhar e mergulhou na poção e tirou. Só o calcanhar que não foi molhado. E ali era o ponto vulnerável dele. Então Aquiles era um guerreiro, ganhou muitas guerras. Isso é tudo mitologia, tá? Então ele lutou e pá, viu a flechada aqui, espada que nunca ferida. Aí um dia alguém tirou uma flecha assim ao esmo, e a flecha veio e entrou no calcanhar dele e ele morreu. Por mais forte que você seja, todos nós temos um calcanhar de Aquiles. E para as irmãs, o calcanhar de Aquiles está na emoção. É a depressão. E quando ele ataca você com a depressão, ele imobiliza você. E você não consegue mais servir. Então fiquem de alerta, irmãos. Tá? Porque até foi bom a gente tratar desse assunto depois do Ministério das Irmãs. Porque é o que o inimigo vai usar para imobilizar você e inutilizar você. Por isso, irmãs, vamos nos unir, ajudar-nos umas às outras para nos fortalecer e não cair nas mãos do inimigo. Amém. Deus abençoe as irmãs. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.